Hey! Chegamos mais uma vez. Muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer enorme. Dona Kelly já chegou por aí. Manda o convite aí, Kelly, para a gente já iniciar o processo. Milena Moreira e Cico também. Sérgio Neves, perdão. Rafa Ramos. Cheguei. Opa! Como vai? Vou chegar aqui um pouquinho para trás para ficar melhor. Visualização. Boa noite, né? Boa noite, como vai? Tudo bem com você? Tô bem, e você? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom. Dentro das condições de Covid-19. É mesmo. Fazer o quê, né? Muita Vai passar. paciência aí. Oi, Vai, com Bela. certeza. Com Vai, né? certeza. Não podemos pensar no pior. Tem que pensar que vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar dando risada dos estresses da quarentena. Né? E como, né? Ó, Mas e aí? Lília. De onde Então, você tá mesmo? Perdão. Bahia? Bahia, isso. Ainda no Bahia. interior da Bahia, eu tô em Pojuca. Ponjuca? Pojuca. Perto da. Pojuca. Região metropolitana, né? 75 quilômetros da capital. Ah, que bacana. Estou escondida Bom aqui. demais. Bom demais. Tô no meu cobertor em casa, tá te assistindo. Tem coisa melhor? Que isso, hein? Tem não, Bela, tem não. Que honra. Principalmente que tem a honra de Jonas estar aqui com a gente. Né, Oh, Jonas? que honra é a minha. Que isso, garota. Estamos aqui fazendo um pouquinho de sala, até para ver o pessoal chegar um pouquinho mais. Vamos esperar encher mais um Mas pouquinho. fique à vontade aí para trazer o que você quiser, tá? Traze um Tô aqui pouquinho aí olhando o tempo. O que é que eu vou trazer? Deixa eu ver. Começando a semana, né? Mais uma semana dentro de casa. Quer dizer, eu não estou dentro de casa, né? Que eu ainda estou trabalhando. Então, Tá? não estou Normal? tanto impactada. Normal não em rodízio, então não vou todos os dias. Mas parece estar mais trabalhoso do que nunca, pelo menos aqui. E é uma hora da gente se reinventar, né? Com certeza. Do pessoal realmente ver que psicólogo, na verdade, cuidar da saúde mental não se pode deixar para depois, porque pode acontecer isso e ninguém tá esperando, né? Como a gente não tava. E eles não estão sabendo lidar. Sim, eu vejo que agora é o momento que, até nós, para nós mesmos, profissionais da área, é um momento em que a gente precisa de criar novas estratégias também, né? Isso. Porque às vezes a gente fica muito focado, vou fazer atendimento online e tal, mas aí tem uma série de pessoas que não são adeptas ainda à tecnologia Sim. e preferem muito mais o presencial. Não sei como que tá para aí para você, mas por aqui o conselho orientou que fazer o mínimo possível de presencial. Não, aqui também, para seguir até. Eu já tinha, né, o cadastro, mas aí liberaram, o CFP, né, liberou para quem não tem. Sim, sim. E aí, mas o pessoal quer, às vezes até acha melhor, só que eu não vejo muita aderência, sabe? Ainda. Que eu não sei se eles não sabem como procurar, como será o atendimento. E às vezes as pessoas
Até as pessoas vêm me perguntar, cara, como é o atendimento online? Aí a gente chega lá e explica, ó, é assim, não tem número de sessão e tal, aí tem todas as regrinhas, né? Sim, Não pode, pelo menos eu coloco as regras, ó. Vestido, super não vai atender, necessário. é, não vou atender você sem camisa, vá como você não Perfeito. precisa ir arrumado, como vai num consultório, mas que esteja vestido. Porque principalmente homem gosta de ficar sem camisa, principalmente quando é dentro de casa, né? O mínimo de decência, né? É, eu falo, não, tem que estar com camisa. A maioria dos meus atendimentos são com homens mesmo, então eu já vou, porque eu já tive algum problema, como é que eu vou fazer o atendimento? Eu falo assim, a gente escolhe, né, no caso, que seja melhor para a pessoa, uma plataforma, Skype, Zoom, até o WhatsApp mesmo. E aí, olha, tem que ir o lugar, tem que ser o mais calmo possível, que você tenha que falar, que consiga falar, esteja à vontade e tal. Mas aí não à vontade a gente tem que falar, mas não tão à vontade assim, né? Tem que dar aquela. Tem que Eu dar uma acho que principalmente porque é controlada. mulher, né? Aí você olha, não tão à vontade assim, É, né? perfeito, perfeito. E você disse que a maioria dos seus pacientes são do público masculino, né? O É, meu é invertido, a maioria do meu público é feminino. o meu é masculino. Eu acho que eu só atendi, sabe? Deixa eu ver, acho que foi uma mulher só. Uma mulher. Ó, O resto é tudo homem. que bom, é. Eu não sei porquê, na área esportiva eu atendo mais esporte de combate, então a maioria são homens que vêm procurar. Não, não foi nenhuma mulher, foram duas mulheres, mas uma fez e a outra não fez, então não conta, é uma mulher mesmo. O resto do público é todos homens. Então vamos aproveitar esse gancho que você deixou aí e já se apresente para nós, por favor. Quem que é a psicóloga Kelly Oliveira? Então, né, eu me chamo Kelly Oliveira, sou psicóloga do CRP3, né, da Bahia, sou neuropsicóloga infantil, faço avaliação psicológica em criança e adolescente até os 17 anos. Trabalho com esporte, né? Principalmente esporte de combate, né? Jiu-jitsu, judô, MMA, boxe, tá? E deixa eu ver mais. Trabalho também com processo de emagrecimento, né? No fitness. E estamos aí. Acho que é isso. Precisa de mais alguma coisa? Não tenho Eu muito lembro tempo de que. formada também, né? Tem isso. Bacana, bacana, mas mesmo independente disso, você já consegue desenvolver muitas coisas, né? Sim. Então isso já é um ganho enorme para você como profissional. E eu lembro que a gente conversava muito sobre futebol americano. Você ainda atua? Não, é rugby. É rugby, perdão. Isso. Não, eu sou uma atleta aposentada nos meus 26 anos. Não consegui conciliar a formação e, e os treinos, porque você se, se dedica a um, ou dedica a outro, e aí eu não estava conciliando o treino, porque eu ficava na faculdade à noite, os treinos eram à noite, então eu disse, não, tem que me aposentar logo, e aí deixa eu fazer o que eu gosto também, né? E estou aqui, na Que psicologia era a esportiva. parte de estudantil, né? Então, Isso. mas dentro dessa vivência que você teve com o rugby, você adquiriu uma experiência bem interessante aí, né? Sim, com certeza. Como atleta e como profissional da psicologia. Sim, primeiro porque trabalhar em equipe é bem complicado. É uma coisa que é muito complicado, né? Porque a gente trabalha em equipe, a gente tem que trabalhar com várias pessoas diferentes, com várias ideias diferentes, e todo mundo quer ter a sua certeza, né? E por mais que
O rugby também não é um esporte muito conhecido, então tinha dificuldade, a gente lidava com dificuldades, né? Principalmente por ser um time feminino, que ainda tem o estereótipo, né? Que por ser um esporte muito de contato, ainda tem. Hoje em dia a gente ainda vê o estereótipo de tipo, aquele esporte é para menino, aquele esporte é para menina. E aí, quando a gente comparava ao time masculino, eles sempre tinham mais patrocínios que a gente, né? Então, a gente tirava nosso dinheiro, a gente passava uns perrenguezinhos, né? Como sempre. Como é um esporte de contato, a gente tinha algumas lesões, algumas normais, né? De atleta, porque eu espero que não, mas a vida de atleta é. Se não tiver uma lesão na carreira, ótimo, mas a gente está propício a isso, né? Até pela intensidade Sim. do jogo, intensidade de treino, né? Que é tudo bem regradinho. Aí se a gente desregular algo, com certeza a gente vai ter alguma coisa, alguma lesão, mesmo leve. E aí a gente vivia com tudo isso. Até a preocupação de se eu tiver uma lesão séria, será que eu volto a jogar? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, 14 anos, comum jogador de rugby ter lesão no ombro, né? Por causa do impacto. E aí eu tive uma lesão séria no ombro. E aí eu fiquei um tempão sem jogar. E quando eu voltei a jogar, isso acho que tinha uns 3, 4 anos que eu não tava jogando. E aí eu tava com a maior, sabe, o maior medo de me lesionar de novo, porque é uma lesão que dói. Dói muito. E lesão de dedo também, eu já tive uma. É uma lesão complicada, porque você é um esporte que você tem muito contato e você pega, né? É muito contato, principalmente agarrar e tal. Eu tive uma lesão no dedo também, uma lesão chatinha de sarar. E a gente ainda tem, nessas vivências foi algo muito bom para mim por experiência. Até Sim. por público de combate mesmo. E que é um público que a gente sabe que vai ter pelo menos as pequenas lesões, né? Lesão de nariz, essas coisas. A gente vai lá no grupo individual, mas eu gostaria de saber de você, com a vivência no grupo, por exemplo, como você conseguia exercer a psicologia do esporte sendo atleta, ou você ali, sendo atleta, você era somente atleta? Comigo, eu conseguia. No caso, a técnica de visualização, que eu era uma das que tinha a posição de contato mesmo, de defesa. Então, né, a técnica que eu mais. Primeiro, a técnica de respiração, né? A respiração para mim era Sim. essencial. Até porque a gente ficava. Não tinha uma certa preparação de jogo, porque a gente ficava tudo junto, né? Não tem vestiário, essas coisas. Não, vestiário tinha, mas a gente ficava na arquibancada, uma conversando com a outra, mas eu tenho um treino mesmo. E eu fazia técnica de visualização. O rugby é muito técnico. Então o movimento tem que ser muito técnico. Porque qualquer vacilo a gente pode se lesionar. Qualquer um tackle, né? O gesto de derrubar, se a gente fizer errado, aí a pessoa leva o ombro, leva tudo. E aí tem uma lesão mais séria de clavícula, não só de ombro. Sim, sim. Então, eu tinha muito esse cuidado. De todo movimento, eu primeiro observar a pessoa fazendo, internalizar, sabe? Primeiro eu vou fazer o quê? Eu tenho a perna, o pé e tal, e tal. Como eu era Hulk, a gente ficava no scrum, né, que tem, caso eu jogava o Seven, e era uma disputa de bola, assim, e Explica eu isso aí para ficava... nós, Kelly. O Hulk, eu era Hulk. Hulk Então, era o quê? é um jogador de força, sabe? Correto. E Hulk, eu jogava o Seven, e aí eu ficava, deixa eu ver, quase no meio.
E na disputa de bola, que é um scrum, assim, né, que é 3 jogadores de cada lado, quem ficava no meio é que disputava a bola. A minha... Tô muito bem representando, né? Quem ficava no meio, que disputava a bola. Então, toda vez que a bola era inserida, eu sempre tinha um momento de entrou, respiro e puxo o pé. E eu sempre acertava, sabe? Era uma... Uhum. Eu não é me gabando, tá, gente? Mas até os técnicos elogiavam. E com essa Ótimo. técnica de visualização me ajudou muito, muito, de tempo de bola, de técnica, sabe? E eu usei pra mim, sabe? Então eu não aplicava como psicóloga dentro do time. Mas com conhecimento eu aplicava em mim. Muito mais individual. É. Em algum momento você tinha condição do grupo ou não? Ou você Não, não preferia evitar esses momentos? também. Até para não gerar mais uma carga de responsabilidade. Sim. E não gerar também conflito, sabe? Que eu não poderia sustentar e rever nos grupos. Sempre tinha a hora de conversar, eu não era capitã, tá? Perfeito. Eu era, como foi a gente que criou o time, então eu era vice-presidente, então tinha essa carga a mais. Então eu era vice-presidente de atleta. Então eu ficava bem. Já tinha uma Eu falo, responsabilidade envolvida, né? aí com psicóloga, não, eu aplicava em mim mesmo. Até para saber se Perfeito. realmente era, se dá certo, se é boa, se naquele esporte cabia. Então, eu Perfeito. fazia E de, muita cer técnica. e de certa Pode forma falar. você gosta do esporte de contato, né? Também. Sim, sim. Independente se for coletivo ou não, eu gosto muito de esporte que tenha combate, né? Correto. E aí a Karen Ah, aqui tá até legal. perguntou para você, ó, uma curiosidade, em qual posição você jogava? Você Eu era Hulk, respondi que né? era Hulk. Beleza. O Diego agora trouxe aqui para nós o seguinte: sou enfermeiro com pós em medicina do esporte e atividades físicas e trabalho com atletas e para atletas de alto rendimento. Muito Perfeito, bom. Diego. Muito bom, muito bom. Pergunte pra gente. Fique à vontade aí, viu, pessoal? Quem quiser mandar É, as perguntas aí para a gente, vamos ficar à vontade. pra Vou gente jogando aqui para responder. a gente responder. Kelly, esses dias Oi. me chamou muita atenção, você fez uma live com as garotas do MMA, né? Foi Amanda e Nina. Foi sim. Isso. Conta um pouquinho para nós aí da sua experiência com relação a esporte de contato, que seja individual da mesma forma, mas como que você acaba caindo aí nesse ambiente que para mim é completamente diferente. É mais por. Eu gosto muito, sabe? Tanto de luta, de jiu-jitsu. Eu acompanhava muitas meninas, né, no jiu-jitsu. Até a Amanda mesmo. E, e aí Amanda é daí da foi. sua cidade? É, é daqui. Ah, que bacana. E aí, como a gente foi crescer, a gente cresceu, né? Eu cresci nesse meio. Minha mãe é professora de educação física também. E aí eu cresci no meio esportivo, sabe? Vôlei, jiu-jitsu, basquete. Mas eu sempre fui para mais de combate, porque a maioria dos meus amigos e das minhas amigas são lutadores. E daí, mas não, eu não tinha nenhuma pretensão, sabe? De atender atleta de combate. Mas aí eu fui enveredando, né, psicologia esportiva. E você acredita que a minha primeira palestra foi na academia de luta? Você não tem como, sabe? Não tem como. É o destino, não tem como me desvincular. Como é o que eu gosto, eu falei assim, não, eu vou para atender outros atletas, atendo. Mas eu gosto muito de atletas de combate, sabe? Até pelo contato, pela aproximação, a proximidade. Então é uma intervenção desafiadora,
porque a gente sabe que perder ou ganhar sempre vai recair para eles, né? É como se tivesse a responsabilidade toda minha, a gente sabe que não é, a gente trabalha com isso, porque é uma construção, né? Às vezes você pode ser a melhor lutadora, mas vai ter um dia que o seu adversário pode estar melhor que você. Sim, E sim. como é muito individual, vai muito do atleta, né? De como tá o atleta. E quando é esporte de combate, vem de categoria, então eles lutam com peso, alguns têm dificuldade de perder peso. E aí tem aquelas manobras meio malucas, e a gente informa, né? Ó, é melhor você ter uma perda de peso gradativa, não marca a luta se você sabe que vai ter dificuldade de perder peso, ou marque a luta bem para depois, porque o fato da perda de peso assim muito rápida, os atletas perdem 20% da força. Isso em uma luta é muito. Porque Considerável, né? a gente pode até, não, 20% é pouco. Mas quando é esporte de combate, eu acho que até 10% se torna muito. Que o outro Sim. atleta pode ser que perdeu peso bem mais gradativo que ele, e aí tá bem melhor fisicamente, não tem aquela perda de gordo, de massa magra, né? O corpo tá bem recuperado, então na luta, quem vai se dar melhor é aquele cara que teve mais tempo para perder peso, que não fez esforço total ou loucura para que acontecesse essa perda de peso. E aí tudo a gente vai informando, né? O Porque, de certa cuidado com. forma, te Pode falar. interrompendo, quando você perde muito peso muito próximo de um dia para o outro, por exemplo, por mais que eles consigam recuperar esse peso de uma outra forma, mas é um gasto de energia ali também, né? Sim, E quando você gasta energia para que isso aconteça, automaticamente você já entra para esse combate enfraquecido, porque você já vem gastando energia 24 horas antes. sim, com certeza. Isso influencia muito numa luta, sabe? Isso influencia muito numa luta. Aí a gente faz esse trabalho mesmo de conscientização, porque até para evitar o pior que é a lesão, né? Porque essa perda de peso desenfreada, a gente querendo ou não vai diminuir a. Não é nem diminuir, é diminuir a questão da força muscular, né? Então aí pode ocasionar que lesão também. também é, que também é considerada como energia também, né? Força muscular é energia. É. Aí o músculo vai estar Disposição, enfraquecido, você vai ter disposição, porque muitos do. Ó, Lu, boa noite, Lu. É, muito desses atletas, às vezes, perdem peso 24 horas antes da luta, então não tem tempo de descansar. E aí tem outro problema, né? Quer dizer, vai acarretando vários problemas que podem acarretar. Pode sair da luta, pode vencer? Pode. Como também pode ser um dos motivos que leve ao atleta a uma derrota ou uma lesão. sim. Então, tudo isso, quando a gente fala em atleta, a gente tem que tomar os devidos cuidados, nos mínimos detalhes, né? É como manter os Então, atletas. Ah, Diego perguntou aqui, ó. Como manter os sim, atletas sim. de alto rendimento focados nessa quarentena sem ter a certeza de quando vai haver lutas futuras? Na verdade, eles têm que ter organização, porque tá todo mundo parado. Então, eles não podem parar de treinar. Isso eles não podem. Eles vão diminuir a potência do treinamento, né? Mas parar de treinar, parar de ter uma boa alimentação e, no caso, treinar, alimentação, dormir bem, tá? É essencial. Eles vão ter que fazer isso, se organizar, e a gente ajuda com isso também, né? No planejamento, de como eles vão se planejar durante o dia, o que eles vão fazer, como é que eles podem estar lidando com estar em casa, tem filho, e tem que cuidar do filho, como é que vai treinar.
Então, essas questões a gente vai com o atleta planejando, fazendo planejamento. Eu gosto do planejamento diário, porque até a quarentena a gente está com tempo livre, mais do que o normal. Então é sempre bom a gente ter a mente ocupada. Tá? E não Perfeito. ficar pensando muito, quando é que eu vou voltar? Quando é que ir? Se a gente ficar parando para pensar nisso, a gente não vai progredir nunca. Vai É, ficar lá e vai ficar no mesmo domingo. na semana passada eu realizei uma live com um atleta profissional, então um goleiro de futsal. E ele trouxe para mim que, e para nós, né, no caso, que estava todo mundo acompanhando, que a performance dele hoje com relação ao físico está muito melhor. E aí depois eu tive a oportunidade de fazer uma outra live com um dos treinadores de goleiro, no qual eu tinha trabalhado com ele já também. E aí a gente discutiu muito sobre isso, porque assim, principalmente o atleta que tem o contato muitas das vezes com algum objeto. O atleta do combate, ele tem um objeto que ele vai ter como contato o tempo todo. Ou Sim. é o saco, ou é, não sei, qualquer tipo de objeto ele vai ter o contato meio que diretamente. Então ele precisa Sim. disso. Por mais que ele esteja em casa, na quarentena, ele está mantendo sim a sua parte física, ele pode estar fazendo o trabalho psicológico, então elaborando alguns trabalhos de psico para ele, tá? Beleza. Porém, a realização daqueles movimentos, a execução daqueles movimentos mais perfeito ou não tão perfeito assim, só com o tempo que a gente vai ter a condição de identificar se ele perdeu ou não. Claro, É, déficit vai acontecer. Por sim. quê? Quando você não tem o dia a dia, a rotina de se fazer todo o processo normal e naturalmente, automaticamente existe uma tendência em você perder alguma coisa. Só que Sim. nós sabemos que esses atletas profissionais, eles recuperam isso muito mais rápido do que o atleta de final de semana, com todo respeito a todos que praticam a atividade física. Porém, quando a gente fica, o atleta que não é o atleta profissional, fica muito mais tempo parado, por mais que você exercite as suas funções de uma maneira é, de rotina, vamos Satisfatório? lá, mas Ah, não, mas é uma rotina, possivelmente vai chegar numa satisfação, mas ela não vai ter aquele gasto de energia, por exemplo, que sim. seria um Como treino era antes. normal. Se ela tem que sair de casa, se ela tem que se programar, se ela tem que cumprir 2 horas, 3 horas de treino. Em casa, por mais que isso seja seguido à risca, você está em outro ambiente, você está desenvolvendo sem uma fiscalização, mas não é bem uma fiscalização, mas uma supervisão de quem está ali Sim. denominando É. o que você tem que fazer. Então, automaticamente você cai num processo onde você vai sabotar um pouco do processo, por mais que você não queira, mas isso é algo que é muito natural de acontecer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e a partir do momento em que você, atleta, volta para o mercado, volta para o ambiente de rotina que você tinha antes de tudo isso, automaticamente a sua cobrança vai ser a anterior, que é que você precisa de entregar aquilo que realmente você tinha. Porém, dificilmente eu acredito nesse momento que você vai conseguir desenvolver as suas melhores performances como você desenvolvia antes. Dificilmente não. Acho que se você não está treinando do jeito que você estava, eu acho que é quase impossível. Porque É, quando o atleta voltar, com certeza, se é um técnico consciente, né? E com certeza deve ser, porque é atleta de alto nível, eles não vão começar a parar, na verdade, começar de onde parou. Né? Porque aí o atleta não vai aguentar. O físico não está preparado, mesmo que ele esteja, como você falou, fazendo treinamento em casa. Não é o mesmo treinamento. É um treinamento só para eles não ficarem parados mesmo.
Então, a gente vai ter que começar quase do zero, porque senão, se a gente começar com uma certa irresponsabilidade, querendo que o atleta entregue no ponto que eles pararam, com certeza a gente vai lesionar esse atleta. Não tem como. Não tem como. O Diego acrescentou aqui para nós o seguinte, ó, nossa equipe multidisciplinar está mantendo as rotinas todas, incluindo pseudo-problemas, que para estimular o corpo e cérebro. Vocês concordam? Eu, de certa forma, eu concordo. Mas aí eu tiraria o pseudo-problemas Porque a gente não para sabe uma, como está sendo, né, os pseudos problemas. para muito mais uma administração de conflito, uma administração de Sim. atrito. E assim, a gente não tem hoje uma data certa que vai voltar, uma data mais correta. Então, possivelmente, pode ser que isso leve muito mais tempo do que o que a gente imaginou, Sim. ou não. E aí, qual que é a programação? Qual que é o projeto, né? Vamos dizer, eu estou programado para voltar em maio, junho. Não, mas você vai voltar só em agosto, você vai voltar só em setembro. Ou seja, são mais 2, 3 meses que você vai ficar, às vezes, nessa mesma rotina que você está, que é uma rotina que também nos gera um gasto de energia muito alto, porque você precisa se manter equilibrado quase que o tempo todo. Equilibrado no sentido de que dentro de casa, quem é casado tem família, quem tem Sim. filho, mais a família. Quem não é Isso. casado, mora às vezes com os pais. Então a rotina é completamente diferente. E como esses atletas, na maioria deles, são muito acostumados a sair e a ficar agitado o dia inteiro, de repente essa agitação ela fica só internamente. É. E como eu vou administrar tudo isso? Principalmente o esporte de combate, que aí de certa forma você consegue colocar isso para fora, eu penso assim, Sim. né? Porque É. você consegue colocar e destinar toda a sua energia naquilo que você está fazendo. Só que de repente você precisa se manter dentro de casa, treinar, recluso. A gente não sabe se o seu treino está sendo satisfatório ou não. Não sei se você está conseguindo ter a sua melhor avaliação performance. Não sei se você consegue ter essa avaliação do seu rendimento com relação ao seu treino e a durabilidade do seu treino. Então tem todas Muitos essas atletas. questões que a gente precisa Desculpa. de avaliar da melhor forma. Não, tranquilo. Tem todas essas questões que a gente precisa avaliar e que às vezes o próprio atleta, por ele, a autocrítica dele está legal. Está Sim. perfeito o que ele está fazendo. Realmente. A maioria dos atletas, assim, eles estão sendo acompanhados, né, pelos treinadores. Quer dizer, a maioria não, pelo menos os que, o que eu posso falar dos meus, né? Sim, sim. Estão fazendo treino, né, online, por vídeo, e aí 1 hora do dia. Ou se não, alguns, dependendo, eu vou até pegar uma fala de Amanda, porque a Amanda é bem alto nível, e aí ela ainda treina na academia. A academia disponibilizou, então treina ela e o coach dela, né, que é o treinador. Tem atletas que também estão fazendo isso. Então, que é bom, não vai perder. Você me ouve? Tá muda. Ficou muda.
Nadinha, nadinha, nadinha. Sai. Sai e volta de novo. Vamos ver se a gente consegue. Kelly teve um probleminha técnico lá. E aí, pessoal? O que vocês estão achando aí? Deixa para nós aí o comentário de vocês. Giba, boa noite, meu caro. Tranquilidade. Que honra ter você aí, hein? Marcele, Bruno Chagas, Christian, Tainara, pessoal aí, muito, muito, muito bem-vindo, hein? Vou chamar a Kelly aqui novamente. Maria. Oi, Kelly. Tô muda não, né? Não, agora tá perfeito. Pronto. Então vamos lá. Tirei o Agora fone, voltou a vamos ver se falar. é isso, né? Prossiga, onde você estava? A Amanda é uma das profissionais que você tem no seu quartel, vamos dizer. No seu cartel, Não, né? não tem meu cartel, não. Queria. Mas é uma das Mas, atletas nas quais você tem um contato bem estreito, ou não? sim. Sim, porque eu conheço a Amanda desde nova. A Amanda nasceu aqui na cidade que é. Minha mãe foi professora de Amanda, então a gente tem uma amizade, né? Opa! É. E, e aí, querendo ou não, a gente conversa. Eu não gosto muito de conversar muito, né? Porque às vezes ela vem pra gente se distrair e acaba a gente tocando no assunto. E aí, como é que você tá aí? Não tem como tocar. E, e aí ela me fala como é que ela tá. Ela até falou na live que ela ainda tá treinando, que não tinha como ela parar, né? A academia tá à disposição, então vai ela e o técnico no treinador, né? E outros atletas também estão fazendo isso. E alguns estão tendo aquela supervisão online, né? De uma hora. Vamos ver como tá, como tá o movimento, técnica, esse negócio. O importante, hoje em dia não tem como, né? Sei lá, a gente ficar muito separado, ter um isolamento físico, né? Mas tem os meios, né? Os meios que aproximam a gente. Sim, perfeito. Né? Então, eu até falo muito com eles, olha, a gente tá. Não vamos falar em isolamento social, não, porque a gente está socializando. Você conversando com uma pessoa no WhatsApp, você conversando com uma pessoa no Instagram, isso é uma socialização. A gente socializava antes o tempo todo na internet, porque agora a gente não pode. Entendeu? É algo estranho. Perfeito. A gente pensa bem nessa linha. Porque quando a gente fala de isolamento social, a gente acha que estou aqui isolado, né? Não posso ter contato com ninguém. Talvez tempos atrás, sem internet, isso seria um grande problema. Mas hoje em dia, com internet, com WhatsApp, com celular, que todas as pessoas estão com celular, tipo, estar em casa com telefone, né? De telefone fixo. Então não tem como a gente estar isolado socialmente. A gente está em isolamento físico, porque a gente não pode estar em casa. Mas social Concordo, não. concordo com você no sentido, imagina, claro, é difícil todo mundo ficar dentro de casa, evitar ao máximo de sair e tal. Porém, hoje com essa tecnologia que a gente tem, hoje está muito mais tranquilo. Então você Sim, tem um acesso muito mais fácil às informações, você tem um contato que você consegue conectar do outro lado do mundo. Então,
você hoje tá muito mais acessível do que tempos atrás. Sim, Se por acaso acontece uma pandemia há, sei lá, 10, 15 anos atrás, a dificuldade de sobreviver seria completamente diferente de hoje, por exemplo. Hoje sim, você tem esse acesso, essa facilidade de acesso que faz com que, por pior que seja, ainda tem uma zona de conforto aqui muito grande, porque sim. todos nós, ou a boa parte, temos uma internet dentro de casa e aí você faz o mundo tá dentro da sua casa. Isso. Né? Então a questão é muito mais de saber identificar as condições, de saber se permitir ou não se permitir a certas situações. Né? Eu penso que do lado esportivo, ter a predisposição de estar fazendo ou não, claro, porque a gente sabe que, e a gente trabalha com atletas nem todos os dias eles estão bem, nem todos os dias eles estão afim de fazer aquilo. E muitas das vezes eles precisam fazer porque é ócio do ofício. Tem que É, fazer. Não tem outro recurso. Né? Então, de certa forma, a gente tem que tomar também muito cuidado com relação a isso, porque às vezes a gente fica falando, que às vezes é isolamento, tá treinando sozinho. Não, tem uma supervisão. Muitos deles têm essa supervisão. E quem tem isso. essa supervisão consegue desenvolver, claro, muito melhor, muito diferente de quem não tem. Quem não tem, por exemplo, vai fazer dentro das suas condições, dentro dos seus limites. Ou seja, cansou, vai parar ou vai diminuir o ritmo. Isso é normal e natural. Agora, quem tem uma supervisão que está ali acompanhando o processo, dificilmente vai se permitir a isso. Eu tenho acompanhado bastante alguns dos atletas profissionais, por exemplo, eu fiz uma live até com o preparador físico da Magnus, que é o preparador físico da Seleção Brasileira de Futsal, e ele bolou um esquema onde ele faz todos os sábados o treino dos atletas do Magnus, mas ele abre para todas as pessoas. Então, por exemplo, todo mundo pode participar do treino, É basta verdade. acompanhar, entendeu? Já o Davi Luiz, que foi o zagueiro da seleção brasileira, não sei aonde que ele está, mas todos os dias eu acompanho ele fazendo a atividade física dele. E olha, convenhamos, são cada exercício, meu Deus do céu. Terrível, terrível. Ontem eu estava de bobeira na minha casa, aqui em casa, a Anitta estava fazendo. Ou seja, quem quer fazer, vai fazer. Quem não Não, quer, não vai fazer. Não adianta você falar que a classe dos atletas tem que fazer. Não, se eles acharem que eles devem fazer, eles vão fazer. Se não, não. Eles vão colocar 1 milhão de outras desculpas, como é no presencial. Porque é. vem muita queixa disso. Eu acho que eu estou trabalhando demais. Eu acho que eu estou fazendo isso demais. E Agora, esquece que o resultado, esquece que o resultado só vem através de muito trabalho. sim, Então ninguém trabalha pouco e tem muito resultado. Você citou exatamente. da Amanda, com certeza a Amanda trabalha muito, 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 muito para ela chegar onde ela chegou. E agora, para permanecer onde ela chegou, ela tem que trabalhar quase que o triplo Sim, de energia, de disposição, de vontade, de tudo, de necessidade. Então é tudo, envolve tudo. Não é simplesmente querer. Você tem que exatamente. estar predisposta a isso. Então essas É se organizar, experiências, né? se E organizar, se se organizar, planejar, né? Porque senão, a pessoa essas tá como as outras pessoas que também têm que se planejar, mas achando que é um domingo eterno, né? Que eles não vão sim, poder fazer, não vão fazer o que eles fazem normal, na vida deles normal. E aí vão se acomodar, né? Amanhã eu faço, sim, amanhã eu faço. Amanhã, eu não fiz hoje, então amanhã eu já faço 1 hora a mais. A gente sabe que não vai fazer, não vai fazer. já era.
Perdeu o dia. Isso. Eu ainda mas, pô, hoje eu não tô a fim de fazer. Tem um dia na semana, não tô a fim de fazer. Você pode até não fazer. Mas no seu sábado, o seu domingo, que era o dia de você descansar, você vai ter que fazer. Porque eles não vão Então, treinar o tempo todo, né? Então, tipo, o domingo de descanso, entre aspas, né? O domingo de descanso. Não fez uma atividade sexta-feira, domingo que era para descansar, ele vai ter que fazer essa atividade. E quando a gente diz, não fez sexta-feira, vai fazer domingo, eles também não vão fazer. Eles não vão fazer. então, aí a minha intenção de trazer você aqui justamente era para... Porque eu venho falando muito de futebol, 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 e você tem um olhar completamente diferente, porque você acaba não atuando no esporte que nacionalmente é reconhecido, vamos dizer, né? É, Você vai muito mais para um ambiente individual. Por isso eu sim. quis, até te perguntei ali antes de tudo, como que é a sensação de trabalhar com o público, que é muito mais individual, né? Sim. E você já teve a oportunidade de trabalhar no grupo, mesmo como atleta, e você então vivenciou isso. E aí, de repente, você é muito mais para um lado individual e o que você percebe? A diferença do grupo para o individual de trabalho. O individual é mais cobrado. Ele é bem mais cobrado. Porque vai ter uma equipe para ele, não para um grupo. Então a atenção toda é para um atleta. E aí, quando vem a derrota, e na verdade é uma relação íntima também, é mais íntima do que como a gente trabalha em grupo, porque a gente está trabalhando com um determinado atleta. As atenções estão focadas para ele. Deixa eu te cortar um pouquinho. Traz para nós a modalidade que você trabalha. As modalidades. MMA é luta, Jiu-jitsu, né? MMA, lutas em geral, combate. E aí, a gente tem a Perfeito. equipe para preparar aquele atleta. A gente está treinando aquele atleta, aquela pessoa. Então, é uma equipe voltada apenas para aquele atleta. E a equipe, quando é uma equipe, sabe? No caso, quando aquele atleta está bem, quando não está, quando está precisando de mais alguma coisa. Porque a gente vê um atleta como um todo. É aquela pessoa que tem aquele olhar para a gente, sabe? Aquela única pessoa. Quando a gente trabalha com grupo, a gente tem que olhar para todo mundo. De como aquelas pessoas se relacionam com o grupo. Como ela está agindo por causa da posição dela. Será que o capitão vai continuar capitão por causa de algumas atitudes dele? A gente está vendo que tem um capitão de treino e um capitão de jogo, né? E aí não é nem complicado, é bem mais trabalhado, ou trabalhoso trabalhar com grupo, né? Porque tem vários conflitos, a gente vai ver vários conflitos, de várias vivências. Então, essa é a diferença de trabalhar um atleta de combate individual, que a gente está trabalhando aquele atleta, trabalhar um coletivo. E a gente vai ver a parte do todo, claro, mas não tão a fundo como a gente trabalha com o atleta sozinho, um atleta de esporte individual. A diferença basicamente é essa. E a gente também tem mais contato com os atletas, com o atleta individual. E em grupo a A gente tem gente que dar fica, conta daquele mundo. no, no bom sentido, a gente fica mais íntimo, né? Do Sim, individual. sim. E até a gente consegue conhecer o esporte, né? Sabe o que está sentindo, sabe o que aquilo significa para a pessoa, e sabe que a derrota pesa mais para ele, porque é o nome dele, ele sozinho que vai. Tipo, não sei quem perdeu a luta, sabe? Não é a equipe que perdeu, ele que perdeu. Então, ele carrega esse peso. Porque quando a Sim, gente trabalha em conjunto, todo mundo carrega o peso, né? sim, sim. Perfeito. E o atleta individual não é ele que carrega o peso. Por mais que tenha um grupo trabalhando com ele, mas é ele que carrega o peso.
tem questão de derrota, frustração, resiliência, ele tem que ser bem trabalhado. E aí você trouxe que a cobrança é muito maior, né, do individual. Sim. E essa cobrança interna do atleta no individual, ela varia através do peso ou não? Ou ela, que no seu modo de ver, por exemplo. Eu também Eu acho trabalho que com alguns atletas individuais e percebo que, assim, todas as vezes que eles precisam de tomar uma decisão, essas tomadas de decisões, elas são pautadas em alguma coisa que não sei até que ponto que isso é relevante. No grupo, a gente tem uma tendência normal e natural em verificar o que seria mais importante para o grupo. Mas para o individual, tomar uma decisão, ela é muito forte, ela é muito pesada. Porque sim. ou eu vou estagnar, ou eu vou romper essa barreira e vou longe. É. O individual, para mim, eu acho que tudo, pelo que eu vejo, eu acho que tudo é pesado, sabe? Porque quando a pessoa está o atleta e a decisão é dele, e à medida que ele vai tomar uma decisão, tem aquele grupo por trás e impacta também. E se ele toma uma decisão errada, a culpa com certeza vai cair sobre ele. Foi ele que tomou essa decisão. Ele tomou essa decisão. Então, no caso, ele tomou essa decisão com a consequência. É basicamente isso, porque tudo que ele faz recai sobre ele. Por mais que tenha uma equipe por trás, que claro que vai apoiar o atleta da gente, né, no caso da equipe. Então, claro que vai apoiar. Mas todas as decisões recaem sobre ele, diferente do coletivo. A decisão, por mais que seja uma pessoa que errou, a decisão recai sobre um grupo, que é o grupo que está lá jogando. Então, a situação de um erro pode ser revertida. No esporte individual, não só de combate, mas esporte individual, né? Badminton individual, sapato tênis, né? Na modalidade individual. Todas as decisões que o atleta tomar ali, as consequências recaem sobre ele, não sobre a equipe. Que é o nome dele que vai estar lá estampado. Tana, Nanzinha, fez isso. Ele ainda vai o nome, o social dele, ainda tem isso, né? É Tem. o nome. É o nome Que dele. impacta O nome muito. dele que vai estar lá jogando na lama, né? Que a gente fala. Sim, Então, com certeza. é bem impactante um atleta individual. E aí, como que você costuma fazer com esse tipo de situação, por exemplo? Até mesmo antes, para ele ter uma tomada de decisão mais equilibrada possível. Por mais que ele tenha uma tomada de decisão e essa tomada de decisão seja feita de forma errada. De forma errada no sentido de que ele acredita que essa tomada de decisão é a melhor coisa a ser feita nesse momento, mas porém não traz um resultado. Sim. Mas ele se sentiu confortável com relação a isso. Eu faço, na verdade, sabe aquele. Eu não lembro. É um diagrama, eu acho que chama. Que tem as coisas que a gente controla e que a gente pode controlar. No caso das decisões dele. A gente faz essa primeira parte. Na sua decisão, o que é que você vai controlar e o que você não pode controlar. E depois a gente faz aquele quadrinho de realmente tomada de decisão. Eu decidi fazer isso. Qual pode ser as consequências disso? E aí eles vão pontuando, sabe? E qual vantagem eu vou ter sobre isso? E aí eles vão pontuando. E no final, que eles perceberam qual a decisão, eles vão anotar nas duas principais decisões deles, e ele vê as consequências e as vantagens, eles vão escolher. Eu não opino nada. Perfeito. Eu não opino É nada. dele. É dele. Eu só dou as ferramentas para ele. E aí? Decidiu? De acordo com isso, de acordo com essas vantagens, esses benefícios que você vai ter, e esse daqui, essa segunda opção, qual você vai ter, qual
o impacto menor das desvantagens que você vai ter. E aí eles vão decidir. Quando o atleta está muito Perfeito. de dúvida, essas duas ferramentas é o ápice para eles resolverem. Eles se decidem muito rápido com essas duas ferramentas. Eles vão visualizar no papel, né? Eles vão escrever, olha, isso eu não se lembrava, né? Depois vai lá olhar o que está anotado, vai ver, nossa, o que é que pesa mais na minha decisão? E aí depois vai, foi a psicóloga que falou, não, foi eles que decidiram. Porque a tendência em transferir a responsabilidade é muito forte, né? É, Principalmente quando é uma tomada de decisão equivocada. sim, E aí não gera o resultado, então automaticamente eu preciso de transferir a minha responsabilidade para alguma coisa, ou para alguém, ou para algum objeto, e aí eu me isento de qualquer tipo de culpa, vamos dizer. às vezes a decisão é até uma decisão plausível que realmente naquela hora só serve aquela mesmo e pode dar errado. Sim, Ninguém vai perfeito. prever o que vai acontecer. Por exemplo, ninguém vai prever o que vai ser, o que pode ser controlado alguns detalhes, mas ninguém vai prever. Isso aqui dê algo muito bom, sim, mas pode ser que dê algo muito ruim. A gente pode saber o que vai acontecer, mas na hora de várias dificuldades. Às vezes pode não dar. Vai muito do momento. Tipo um lutador. Ele na luta, ele sempre toma a decisão quando o adversário reage da mesma forma. Mas aí o adversário reage da mesma forma, ele tomou a mesma decisão, mas não deu certo. A situação não. Sabe? Cortou quase tudo. Só voltou quase. Em todas as lutas eu fiz isso quando o adversário fez isso comigo e deu certo. Mas naquela não deu. Sabe? É uma questão de Olha, detalhes. Detalhes. é o momento, é a avaliação e a forma com que o próprio atleta percebe o processo. Sim, Às vezes ele. E aí a nossa função, eu creio que você também deve compartilhar dessa ideia, mas é tentar trazer para o próprio atleta as condições nas quais ele tem de tomar essa ou aquela decisão. sim, Para que ele consiga sustentar isso da melhor forma possível e dentro disso ele consiga desenvolver o resultado que ele espera. sim. Claro, a gente não tem a fórmula mágica e não vai te dar o resultado ali nas mãos. Nós vamos trabalhar com que você faça da sua melhor forma e entregue a sua melhor performance. Isso. Automaticamente, a tendência é que você tenha um resultado expressivo. Sim. Mas nós não podemos garantir que você vai... A psicologia do esporte não garante que você vai ser sempre vitorioso. Isso. Até porque, para mim, atleta, bom atleta, se custa na derrota, né? Porque derrota a gente sempre aprende mais. E a gente também tem que ver qual é o atleta que a gente está trabalhando. O atleta Perfeito. está em 10º ponto. E aí a gente sabe que tem um déficit de técnica ou tática, sei lá. E aí esse atleta quer ir para o primeiro lugar, né? Quer estar entre os 3 primeiros. Como é que ele vai estar? Qual é o caminho que a gente vai trilhar? O que ele vai fazer para suprir esse déficit de técnica dele? Né? Como se Vou te interromper. Vou te interromper. Nós estamos chegando a 30 segundos finais. Eu só ah, tenho a te agradecer por tudo isso. eu que Foi uma agradeço. honra, um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço, Jonas. Qualquer coisa pode me chamar, eu estou à disposição.